Olá, Deu boa certo? tarde. Boa tarde. Boa tarde, boa Boa tarde. tarde. Boa tarde. Só Boa pra gente... tarde. Boa tarde. Deixa eu falar aqui ao vivo. Boa tarde, todos os telespectadores que estão nesse momento nos acompanhando. Vamos dar início ao nosso primeiro debate Leitura Artes. Estamos aqui todo o grupo nesse momento para dar início a esse debate, falando do filme Como Estrelas na Terra. Vou dar boa tarde aqui para todos. É importante que cada um dê boa tarde e se apresente, né? Meu nome é Francine França, sou psicóloga clínica social, faço parte do grupo Leitor Artes e estamos hoje aqui na intenção de fazer uma troca com todos vocês que estão aí nos assistindo. Podem continuar, gente, aí se apresentando. Quem gostaria de se apresentar primeiro? Vou me apresentar. Meu nome é Magda Mendes, também faço parte. Meu nome é Magda Mendes, também faço parte do grupo Leitura Artes, junto com a Fran e todos os outros meninos que vão se apresentar agora. E estamos aí para nosso primeiro debate sobre o filme Como Estrelas na Terra. Uma boa tarde para todos. Espero que seja gostoso da gente conversar por aqui. Bom, posso ir? Eu sou Felipe, sou psicólogo, né? Faço parte do Leitura Artes, todos nós aqui, e espero que a gente consiga desenvolver algo muito legal aqui na nossa discussão, né? As nossas plurilinguagens, cada um com a sua compreensão, a sua linguagem, e acho que é isso. Bem, boa tarde a todos, mais uma vez. Eu me chamo Reinaldo Nascimento, né? Isso, eu me chamo Michele. Nós também nos sentimos honrados de estar aqui para debater, cada um com sua experiência, com seu conhecimento, esse momento tão rico e importante que é o debate sobre esse filme, né? Como Estrelas na Terra. E boa tarde a todos. Nós somos professores, né? E fazemos parte do grupo Leiro Arte também. E estamos muito ansiosos, né, para esse debate agora e espero que seja bastante proveitoso também. Boa tarde, eu sou a Cleo, né? Meu nome é Cleógena, também sou integrante do Leitura Artes, psicóloga em formação, estou me formando agora esse semestre. Estou aqui para poder contribuir, né, e a gente poder debater sobre esse filme que eu assisti, amei, acho muito importante, indico a todos os pais, a todos os professores. E vamos lá, né? Estamos aqui para a gente poder contribuir da melhor forma. Será que vamos nós, né? Iniciando a discussão do filme, esse meninozinho se chama Ishan, né? Um garotinho de 8 anos, que, por não saberem interpretar de fato quais são as limitações desse menino, né? Por ser muito mal interpretado, ele tanto começa a sofrer dentro da própria família, como toda a sociedade, dentro da escola, né, com os amigos, todo espaço que ele esteja presente, esse menino, Ishan, por ser mal compreendido, né, ele acaba aqui sofrendo muito durante todo o processo do filme, né, até um determinado momento que ele encontrou uma pessoa especial na vida dele, que a gente vai debater aqui, e aí vamos entrar com mais detalhes. E eu gostaria de saber, vou colocar aqui a Magda. Magda, oi. Quando damos início ao filme, né, que o Ishan começa
caminhar, né, da forma dele, né, no qual ele vai aí apresentando que já tem uma certa dificuldade, né, no qual é chamada de dislexia, né, e ao mesmo tempo TDAH também. Então, assim, na sua concepção, né, no início do filme, o que é que você pode trazer que mais assim, chamou a sua atenção, que você achou mais importante em relação ao filme e ao garoto? Logo no início do filme me chamou a atenção porque tem assim Aumenta uma um pouquinho, nota. Magda, por favor. Logo no início do filme me chamou a atenção porque tem uma nota de agradecimento à escola onde eles realizaram o filme e tem uma preocupação da produção do filme, né, em esclarecer que o que vai se desenrolar de uma forma negativa não tem durante o filme, o desenvolvimento da história, não tem uma relação direta com a prática pedagógica da escola que cedeu o espaço para se fazer as filmagens, né? Eu achei interessante, me chamou a atenção, primeiro me chamou a atenção isso, né? Eles terem colocado essa nota. E aí vem aquela apresentação o começo mesmo do filme, né? Onde aparecem aquelas letras e aqueles professores falando, e a forma como talvez o Ichan entendesse, ouvisse, percebesse, visse, sentisse, né, do que estava sendo dito pelo professor, de uma forma muito confusa. No entanto, através da. Depois vem logo a cena em que ele fica interagindo com os peixes, né? E outras coisas da natureza também, que aí mostra também, né? Como qual era a forma de interação, apesar dele ter um diagnóstico, né, mais tarde de dislexia, mas que ele tinha sim formas de interagir, de estar no mundo, né, de estar na vida. E só tinha essa diferença, né, que só mais tarde é que vão perceber isso, essa diferença. Aliás, a diferença percebe desde o começo do filme, né, que ele era diferente, mas não sabem como lidar com ela. E aí, isso que tu traz, Magda, né? Ao mesmo tempo, envolve a falta um pouco de atenção, né? Muitas das vezes nós não temos essa parada, não damos essa parada, né? De olhar para o outro e de prestar atenção nesse outro, né? Muitas das vezes, pelo motivo da gente já determinar certos padrões, né? Do qual o filho, né? O nosso filho tenha que estar aí dentro da sociedade, inserido da forma como é considerado o normal, né? E aí vem essa cobrança de forma que essa criança tenha que ser de algum parâmetro de comparação para ser considerada normal, né? E aí muitas das vezes passamos despercebidos e podemos aí dar oportunidade para uma criança como o Ishan, né, de alguma forma mostrar o seu potencial, que todos nós temos esse potencial, né? E a forma como é vista ou, ou não vista, né, é que faz a grande diferença. Muito importante essa tua fala que tu trouxeste, né, que despertou essa minha percepção em relação a esse momento que tu está trazendo, né? E aí, vocês que estão aí, o que é que vocês têm a falar a respeito desse momento, dessa fala da Magda,
que a nossa amiga aí trouxe. Quem gostaria? Assim, a primeira coisa a ser observada no que a Magda falou e sobre na verdade, eu vou falar um pouco sobre o comentário que você fez acerca do comentário dela, né? Porque é interessante você frisar a questão dos padrões, como você disse. A gente vê padrões repetidos em toda a sociedade, né? Existe um tipo de corpo ideal, existe um tipo de aí para o senso comum, não mais para a ciência, um tipo de inteligência ideal, né? Existe um padrão de comportamento. E o mais interessante é como nas escolas, a escola que era para ser o local onde esse padrão deveria ser rompido, na verdade acaba sendo um momento, um lugar de reprodução desses padrões, de diversas formas, como o Bourdieu dizia, acaba sendo um lugar de reprodução dos padrões. Né? Então, a minha observação em relação ao que a Magda e você trouxeram é essa. Né? O primeiro momento do filme é que a escola ela está ali para reproduzir esses padrões e, de fato, a escola tradicional acaba fazendo isso, acaba cometendo esse pecado de reproduzir mais do mesmo e não perceber as diferenças. Ou, se percebe, tenta encaixar e igualar, né? Sai todo mundo com a mesma cabecinha. É isso, por enquanto. Tem um aspecto que até o filme releva bastante, né? Que é essa questão da competição, né? Todo tempo ele fala, mas e aí, como é que ele vai competir? Como é que ele vai estar envolvido, né? Como é que ele vai estar podendo ser um melhor? Como é que ele vai poder estar se destacar, né? Isso meio que a gente percebe que é um mecanismo para justificar, né? Justificar fazer isso. Então, assim, não dá para todo mundo se destacar, né? Então, assim, para que eu vou perder meu tempo com esse aluno que ele não consegue, né? Eu preciso dos melhores, então eu preciso que os melhores estejam aqui. Então, meio que existe esse argumento aí, esse substrato para justificar essa atitude, né? De não dar atenção ao ensino focal, né? Focalizado na pessoa, naquele aluno, e se generalista, né? Assim, tem que se acompanhar, porque é isso que se o mundo exige. E aí, quem não acompanha, né? Infelizmente. Verdade. Eu achei interessante, viu, Fran, assim, juntando a fala do Felipe com a fala do Reinaldo, existe um padrão, esse padrão, ele é social, né? Tá baixo. Existe um padrão, e esse padrão, ele é social, e a escola, ela apenas reproduz esse padrão que é social, né? Pelo menos ali na história do filme, é uma reprodução de um padrão que é social, que é um padrão, como o Felipe disse, de só por si só, em ser um padrão, né, estipulado, em ser uma formatação de vida, já cria uma dificuldade, certo? E a gente vê no filme que esse padrão, ele é reproduzido tanto pela escola, né, como esse padrão social, né, ou daquela comunidade ali específica, ele é reproduzido tanto pela escola, como pela família, que é onde eu observei mais que isso partia de uma concepção de sociedade, né?
e que não é muito distante daquilo que nós vivemos, né? Se a gente trouxer para os nossos dias e para a nossa sociedade aqui, parar para pensar, a maioria das escolas, se é que foram progressistas, em algum momento elas estão voltando a ter um retorno mesmo a essa padronização, a essa disciplinarização, né? Onde todo pensamento, comportamento ou forma diferenciada de aprendizado é tida como relapsa, né? Não competitiva, não serve. Se não serve, né, para estar competindo, para estar no mercado, né? Então não serve, entendeu? Não deve ser valorizada. Isso trazendo para a saúde mental é um retorno, né, de uma concepção de sociedade excludente, preconceituosa, estigmatizante e etc. Só pegando essa fala aí, né, da Magda, e como esse padrão, né, esse padrão que a sociedade ela impõe, né, uma criança que ela está ali em construção, onde tem várias possibilidades, né, e tem várias crianças que elas nascem com algumas dificuldades a mais, então, por esse despreparo, né, faz com que a criança, ou até mesmo os pais, por não entender ou por não saber lidar, né, com a situação da criança, não conhecer, às vezes acaba que desistindo e essa criança perde a oportunidade de desenvolvimento, né, desenvolvimento mesmo. E posso falar? Pode, muito obrigado. Vocês estão me ouvindo? O que a Cléa acabou de falar relata muito no filme, né? O começo, o filme relata muito do Ishan, esse menino que tem essa dificuldade, esse transtorno de aprendizagem que é a dislexia, relata do início ao fim no filme, né? Ele tendo a dificuldade, ele descobrindo que ele tem essa dificuldade, e no final, eu não posso estar falando agora, né? No final vai ter o que a gente vai falar daqui a pouquinho também. Quase já ia falando. Tá bom? Mas cabe também aqui fazer já nesse início, fazer uma pequena reflexão, né? Porque porque a gente fala de reprodução de padrão, a gente fala de sociedade da forma que é, preconceituosa, estigmatizante, etc. Mas será que esse é o melhor que nós temos a oferecer? Porque aparentemente é o que se mostra, né? Quando você olha para a história do Brasil, parece que chegamos a um momento que parece que isso que se instala agora, apesar de sabermos que não é, por estar tanto tempo aí, e apesar de ter tanto debate sobre os modelos de educação, parece que esse é o melhor que nós temos a oferecer. E, na verdade, não é. A gente sabe que não é. Mas, na prática, quando se efetiva, parece que se mostra dessa forma. E o filme mesmo vai responder que não é. Olha, esse tipo de educação tradicional, padronizada, de repetição, de mais do mesmo, de não visão da diferença, de exclusão, ele não é o melhor que vocês podem oferecer, né? Nós temos muito mais do que isso. Nós podemos pensar muito além disso. É um desafio pensar, um desafio maior ainda pôr em prática. Mas existem inúmeras possibilidades que podem ser abordadas. E o filme vai mostrar uma delas, né? Que é um dos caminhos, que é o caminho da arte. Perfeito. Perfeito.
E aí, né, dando continuidade, não podemos também deixar de ressaltar aqui que a ausência de conhecimento de determinados assuntos, né, pode levar a situações bastante problemáticas, né? Que foi exatamente o fato da família, os pais, né? Desconhecia, né? Eram ignorantes de conhecimento, no caso de saber que o Ixam poderia ter ali algo que precisaria de ser investigado, e também alguns profissionais, né, para agravar mais ainda a situação, alguns profissionais dentro, né, da onde ele estava ali inserido, e que tinha que acompanhar esse padrão de notas, de ritmo, né, foi aonde deu aí toda essa situação, todo esse problema foi criado dentro do filme, né? A partir dessa ignorância de conhecimento, essa falta de conhecimento de ambos, família e pais, né? E aí eu pergunto, o que que nós poderíamos falar nesse momento a respeito dessa parte, né, dentro do filme? Bom, tem um momento em que isso, tem um momento do filme que quando o Ishan chega na nova escola, o coordenador, ele comenta, né, nós domesticamos os melhores, né, nós domesticamos os cavalos mais selvagens, né. É engraçado como o intuito não é desenvolver, né, a percepção que eu tive foi essa, o intuito não é desenvolver, o intuito é manter na linha e educar através do medo, da força, né, e aí vai se selecionando, como eu já tinha comentado antes, né, esse é o modelo que já é posto, né? Assim, ele não é ensinado, ele é percebido, né? Durante a nossa vida, de geração por geração a gente vai aprendendo isso. Esse tipo de modelo de educação, ele não requer esforço, ele não requer que a gente trabalhe, né? Tenha um trabalho de se renovar diariamente, de modificar o nosso ambiente. Ele é um modelo mais simples possível, né? A gente faz uma entrega, você tem que receber. Aí a gente vai cobrar que você receba essa entrega, né, de conteúdo. E ele é simples, né? É uma das formas de aprendizado mais simples que a gente aprende durante a nossa vida. É difícil é justamente isso. Essa quebra de paradigma, a dificuldade é justamente isso. É motivar o profissional a querer desenvolver algo diferente daquela percepção, aquela forma simples que ele teve de aprendizado durante a vida. Uma das formas mais simples e rudimentares de aprender qualquer coisa, um dos nossos primeiros mecanismos de aprendizagem é a observação. A gente observa e repete, né? A gente olha para alguém, olha para alguma coisa, pega um padrão e replica, né? Da nossa forma. Sendo ensinado ou não, a gente observa e replica. E é meio que nisso que se baseia essa coisa, né? Já que eu não sei como, não tem uma metodologia de como ensinar, então vou me basear na força. Vou lhe forçar a observar e aprender. Acho que essa foi uma das minhas percepções em relação a isso. Interessante isso que você traz, Felipe, porque assim, o que eu percebi em relação a isso, tá certo? Primeiro foi a dificuldade de aprendizado do Ixan, mas de um aprendizado específico, né? Que é aquela forma tradicional que se espera, né? Que seja, que seja feito, como você disse. E essa forma tradicional, eu fiquei pensando, porque ao mesmo tempo que o Ixan tinha dificuldade desse aprendizado formal, e a gente tem que ver que as nossas escolas, elas, por mais progressistas que elas tentem ser, elas são baseadas em disciplina, né?
que a gente chama disciplina de matemática, a disciplina de português, a disciplina de ciências e tal. A gente ainda não conseguiu romper com isso, né? Então, é uma escola, é uma educação formal e disciplinar, né? Além de ser formal não seria exatamente o ponto mais relevante, mas ele é formal, disciplinar, voltado para uma competição muito acirrada, não que a competição em si, por si só, não é um grande problema, mas a forma como se trabalha essa competição, né? Se passa essa competição, ela pode ser, sim, muito ruim. E o Ixan tinha uma alta capacidade de se relacionar com o sensível, né? Com o cotidiano. Quer dizer, a escola, tanto a primeira escola que o Ixan estava, como a segunda escola, que era mais disciplinar ainda, né? Ela não fazia nenhuma relação com o cotidiano, né? Com a vida em si. E aí toda essa construção, esse percurso, essa experiência que o Ixan passa, né? Tanto na primeira escola, como na segunda escola, como com a família, né? Que também está dentro desse sistema social, que esse sistema ele não consegue captar, né, ver, enxergar a alta capacidade de imaginar, de imaginação, de criação que o Ixan tinha. E aí o que acontece? Tira dele, do Ixan, essa sensação, né, de existir. Durante o filme vai tirando, né, durante os acontecimentos, escola, sociedade como um todo, a família também, nisso, vai tirando dele a sensação de existir, provocando um estranhamento que desestabiliza o Ixan, a tal ponto que ele fica tão fragilizado que ele tem claramente, durante um trecho do filme, que ele está numa fragilidade vital. É como se a qualquer momento ele fosse perder a vida. Ele estava perdendo a vida. E ele fica dormente, totalmente dormente, mesmo com a chegada do professor de arte. O professor de arte, ele tem, pela própria experiência, né, ele teve uma sensibilidade de perceber que aquele menino estava em risco vital. Que aquela criança estava em risco vital. O que nenhum outro, nem a família, nem os coleguinhas, talvez um coleguinha sentisse isso, só um coleguinha do Ixan, né, sentiu isso. Eu acho muito interessante aquele colega do Ixan, aquele amigo, porque ele também era diferente, mas ele estava num lugar de privilégio, porque o pai dele era diretor, algo assim, da escola, né? Então ele tinha um lugar privilegiado, mesmo sendo um deficiente, entre aspas, né? Um diferente. E aquele menino também teve uma sensibilidade, aquele coleguinha, né? E que talvez é o que me passa no filme, né? Foi o que sustentou o Ixan, né? Tem aquela cena que ele tira o Ixan de um momento assim bem complicado, bem vital, né?
de existência, que foi antes do professor mesmo chegar. O professor e aquele menino foram os que tiveram a sensibilidade de perceber e se tocar, ser tocado e afetado pelo Ixan. Magda, essa tua fala, eu fiquei aqui lembrando, né, e isso mexe um pouco com a gente no sentido de você perceber o quanto a sociedade tem influência, né, o quanto nós temos influência uns aos outros, né? E é um poder que, por mais que nós tenhamos o autoconhecimento, por mais que nós buscamos equilíbrio a cada dia, mas é um poder que, em alguns momentos, dependendo da fragilidade desse sujeito, dependendo do momento em que ele esteja vivenciando o tempo, né, a situação, isso vai sim desencadear uma abala emocional e a ponto de você ir perdendo essa vontade de viver aos poucos, como era o caso do menino Ixan. E muitas das vezes, né, posso dizer assim, a sociedade como um todo, né, nem todos têm a percepção desse professor de olhar para o outro, porque na maioria das vezes o coletivo ele é meio que esquecido, né? As pessoas buscam muita individualidade. Eu estou sendo afetado. Eu estou sendo maltratado, né? O tempo todo eu, né? Fala muito de si. E aí, muitas das vezes, é um vitimismo, ao mesmo tempo, sem olhar também para a fragilidade do outro, né? É muito importante, antes de qualquer coisa, antes de você se colocar sempre como a vítima, você pensar também o que está passando com o outro, né? O que é que o outro está sentindo, e pensar que não é só a situação do menino Ixan, quando a gente traz para a nossa sociedade de um modo geral, nós vemos isso a cada dia, né? É como se esse coletivo, que é para ser tão fundamental, está sendo aí transformado ao longo do tempo nesse eu, né, no individual. E aí é muito importante a gente ter cuidado com isso também, né? O que a gente pode fazer, não só para olhar para a gente mesmo, para si, mas também tocar-se um pouco em relação ao outro. Parar e olhar também para o outro. Analisar, né? O que é que está acontecendo aqui, por que ele está ficando triste, por que essa pessoa está aí perdendo o brilho, perdendo um sorriso que é sempre trazido no rosto, e percebendo também esse outro. É muito importante. Ele já chegou na segunda escola sem brilho, né? Ele já tinha perdido na segunda escola, ele já tinha sido tirado, isso ali foi tipo uma paulada final, tá entendendo? A mãe, o pai, o irmão deixar ele ali naquela segunda escola foi assim, quase que a rasteira final, né? Assim, você não serve para a vida, né? Um abandono. Aí só faltava uma coisa, ele mesmo abandonar a si mesmo, né? Ele fica num estado de torpor, de sufoco, né? Constante ali. E, assim, isso é o Ixan, mas todos ali naquela segunda escola, não do professor, o diretor, ninguém ali tinha uma vida, vamos dizer assim, uma vida devia, uma vida ao longo do filme, né, quando vai chegando, como a Michelle estava falando, quando vai chegando ali no fim, é que você vê como todos ali estavam emocionalmente
fragilizados, sufocados. Aqueles outros professores também não conseguiam enxergar o Ixan, porque também estavam sufocados, entendeu? O Ixan, ele estava extremamente sufocado, né? Adormecido mesmo. Ele estava ali, ele estava, sabe, morto-vivo? A imagem do Ixan é essa. É um morto-vivo. Quem era que ia ver aquele morto-vivo? Se todos os outros também estavam. Só não estava um morto-vivo como ele, mas também todos emocionalmente sufocados, né? E não conseguiam ver. Não conseguiam realmente ver. A família toda sufocada, né? Muito, muito equivocada. Aquela cena que o pai olha à distância, o Ixan lendo a placa, né? Ele não consegue se aproximar, porque aquilo ali mostra todo o sufoco dele, pai. Toda a fragilidade dele, pai. Entendeu? O adoecimento dele, pai. Eu não queria nem usar essa palavra adoecimento, porque, assim, a escola, engraçado que a escola do Ixan, as duas escolas do Ixan, não perceberam, né, que ele tinha dislexia, né? Mas se a gente traz, normalmente, me desculpe os professores, mas eu também sou professora e percebo isso. Assim, de um modo geral, as escolas, atualmente, a coisa mais fácil e mais rápida do mundo é o menino está agindo diferente, ele tem alguma patologia. E aí rotula. E aí já fala, a família não consegue lidar com a criança, porque a criança, segundo a minha mãe, a criança, ela cresce, né? Ela aprende porque ela tenta. Entendeu? E a obrigação do adulto é colocar limite nessa tentativa. É como se a obrigação da criança fosse tentar, para ela poder aprender. E a obrigação do adulto é colocar limite nisso. Mas a criança sempre deve tentar. E hoje o que é que a gente vê? A gente vê a criança mal tenta, não tem espaço de lazer, não tem, porque playground do prédio não é espaço de lazer. Só o playground do prédio não é espaço de lazer, né? Não tem momento de lazer dentro da própria família, não tem lazer na escola, porque o intervalo não é suficiente, o aprendizado é disciplinar, fique ali sentado, preste atenção, não fale. Gente, vocês já tentaram passar horas sem poder falar? Não pode falar, tem que prestar atenção. Nos primeiros 15 minutos que você está ouvindo o outro falando, você já desviou a atenção. Isso não quer dizer que você tem alguma patologia, algum transtorno, né? E aí, no filme, é o inverso. O que as escolas geralmente fazem, e a família, né, é dizer, esse menino tem problema, ele está com TDAH, ele tem isso, tem aquilo outro, né? Mãezinha, leve seu filho para o médico, e aí a mãezinha leva o filho para o médico, chega lá, o médico toma-lhe Ritalina, sei lá o quê. Entendeu? E no filme, não, é o inverso. Ninguém percebe que ele tem uma dificuldade de aprendizado. Ninguém. Estavam todos tão entorpecidos que não percebem que aquela criança tinha uma dificuldade de aprendizado. E que não é com remédio que vai se curar, né? Como a gente vê no filme. Nem o adoecimento emocional de nenhum daqueles personagens também melhorou
com medicação. Foi como o Reinaldo falou, através da criação. Da criação. É isso aí. Em relação a essa questão que vocês estavam falando antes, né, de como ele ficou, né, dele ter começado a ficar no estado de entorpecimento, né, de ter se desanimado com tudo, ter começado a ter medo com tudo ao redor. A gente chama isso de desamparo aprendido. Quando a pessoa para de achar que quando ela está exposta a uma situação aversiva, né, o sujeito está dentro de uma situação que é aversiva, que ele não tem nada bom, que a todo tempo ele é punido ou é retirado, né, seus reforçadores, que também é uma forma de punir, ele passa com o tempo a não esperar que isso mude, né, como acontece com pessoas que estão sendo torturadas, estão passando por tortura. No início ela sente dor, ela grita, ela sofre. Com o tempo, o organismo para de achar que aquela tortura vai acabar, né? E ela para de responder à dor, ela para de responder àqueles estímulos, né? É a mesma situação que ele estava vivendo, né? Ele parou de achar que ele fosse sair dali, que aquilo fosse acabar, que alguém fosse perceber que ele é assim, né, que ele poderia se desenvolver igual aos outros. Ele parou de acreditar nisso, né? Ele achou que ele se colocou na situação de que, assim, isso é para sempre, isso nunca vai acabar. E aí nada mais era reforçador para ele. Nem os pais aparecerem, nem o irmão, nem nada do tipo. Ele poderia receber presentes, como ele recebeu, visita e etc. Mas isso não importa, porque ele ia continuar sofrendo aquilo que ele estava sofrendo, né? Então, é meio assim, isso é como se percebe isso na análise do comportamento, né? A gente avalia dessa forma quando acontece esse tipo de situação. Um minuto de silêncio. A reflexão que todo mundo falou, né? Na verdade, né? vocês falando, veio a lembrança do que estava passando no filme, o que ele passou do início, no meio e no fim, quando os pais, principalmente o pai, agia daquela maneira assim, tudo para ele era bater, vai lá e faz, de modo bem agressivo, né? Aí depois ele passou aí na escola também, ele teve também foi maltratado pelos professores, alguns alunos riam dele, da maneira como ele se comportava e não entendia. E foi interessante que quando ele chegou na escola, na última escola, e teve esse colega, exatamente como a Magna falou, que é diferente, né, também, pôde perceber na questão da sensibilidade. E ele, por mais que ele tenha a dificuldade dele, ele tem algo incrível. Olha no final que ele acaba fazendo, aquele desenho maravilhoso, o quanto ele é maravilhoso na arte. E não só na arte, mas pode ser em outras coisas, só que ninguém às vezes não percebe. Aí fica julgando, achando que é incapaz, mas toda criança especial é capaz de tanta coisa que pode surpreender até assim o mundo todo. Então, essas crianças especiais, né, algumas, por exemplo, têm a dificuldade sim, mas elas são capazes de muitas coisas, muitas mesmo. O que a gente pode estar... Vai, Reinaldo, fala. O que a gente pode estar observando, né, nessas dificuldades, né, dos alunos, das crianças, que eles são atravessados por essa dificuldade. Então, a gente vê muito a questão do bullying, né, que muitas vezes aquela criança ela já tem certa dificuldade e aquelas repetições que são as dificuldades,
cada vez que a pessoa ri, cada vez que a pessoa zomba, que o amigo ri, né, e não tem compreensão, tem as notas baixas, né, e não tem o entendimento também da família, é um sofrimento muito grande, né? Então, cada vez que isso é colocado, que isso é exposto para aquela pessoa, e não tem uma pessoa que percebe que não veja com o olhar, né? Por isso que é importante que tanto as pessoas que trabalham diretamente com essa criança, ou o pai, ou a mãe, ou o cuidador, né? A pessoa que esteja ali mais de frente, o professor, né, tem um papel fundamental de poder ter esse olhar mais amplo, né? E assim, às vezes a criança ela vai estar sendo delimitada, né? Tendo os limites de algumas coisas, mas que pode estar se desenvolvendo em outras, como o filme mostra. Então, assim, tem várias outras habilidades, né, que a criança tem. E muitas vezes a criança, ela mesmo tem essa desistência, ela vai desistindo dela, ela não vai acreditando nela, tendo várias outras possibilidades que essa criança tem exatamente por isso. Por quê? Porque é focado, é visto somente o que está ali, né? Que é aquele erro, que é a repetição, que é uma dificuldade que também precisa de paciência, precisa ser desenvolvida, né? E muitas vezes vai estar dificultando, vai estar, a criança vai estar, também não queria citar a respeito do adoecimento, mas é um adoecimento muito grande para essa criança, e quando ela passa a conviver com uma pessoa que passa a enxergar e a olhar com o olhar dela, ela vai começando a desenvolver não só aquilo que estava apenas sendo exposto, que é aquele erro dela, na dificuldade dela, mas assim como ela vai estar melhorando essas questões, né, de aprendizado, que era a escrita e a leitura, ela pôde desenvolver mais ainda no que na habilidade principal dela, né, que é através da criatividade, né, da arte. A Cléo me lembrou aqui uma coisa. Os professores, eles também estavam, tanto, todos, né, ali das duas escolas, também tão emocionalmente fragilizados que eles não conseguiam e não sabiam como lidar nem com o bullying que as crianças, que as outras crianças faziam umas com as outras. Porque no filme mostra principalmente com ele, né? Mas havia, sim, também um mecanismo ali, né, entre as crianças que não era muito saudável. Como a gente vê hoje nas escolas, né, vê já há muito tempo, isso acontecendo e que muitas vezes o profissional da escola não consegue, não sabe como lidar com aquela situação, né? Então, são tantas coisas que influem, que interferem nessa relação que é diária, porque a relação com a escola ela é diária. A criança ela passa mais tempo na escola do que em casa mesmo, né? E os professores, como trabalhadores e todos os funcionários da escola, passam mais tempo no trabalho do que na própria casa, né? Então, como isso também cria uma espécie de bola de neve, entende? É um crescendo, onde poucos são os que têm um respiro menos sufocante. Verdade. Posso? Pode? Quer comentar alguma coisa? Não. Não. É, Vai, depois. a gente vê nisso a importância das metodologias ativas, né, de ensino, né, da gente procurar desenvolver a estima do sujeito, né, a autonomia dele, né, no aprendizado, porque ele vai utilizar, por exemplo, ele vai aprender a utilizar os seus mecanismos, as suas habilidades para aprender, né? O professor ele não tem que ensinar a pessoa um conteúdo, ele tem que ensinar a aprender,
tem que ensinar a pessoa a compreender, né? A melhor forma de você ser um professor não é você passar um monte de conteúdo e dizer para a pessoa estudar. É você descobrir qual é a melhor forma, junto com o aluno, qual é a melhor forma dele aprender, né? Por que meio, por É o que que o métodos ele professor de pode... arte descobre, né? O professor Sim, de artes faz. Ele descobre um jeito dele aprender, do Ixan aprender, sim, né? Que é sim. através Aí das você torna o aluno, desenhos, fazendo uma relação, e aí ele vai aprendendo a ler, né? sim, Entre outras você coisas. torna ele ativo, ativo no processo, né, de aprendizado. Retira ele do lugar de, de passividade mesmo, né? De só ficar sentado recebendo um monte de informação que muitas não vão ser absorvidas, mas que mesmo assim vão ser cobradas. E aí ele decora e esquece depois da prova, né? E acho que é isso. Eu queria só comentar, né, a respeito do. Até na Gestalt mesmo, eu não sou da Gestalt, mas eu acho isso maravilhoso. Que É, lindo! a respeito do. Eu sabia que eu ia comentar, mas a respeito de. Assim, né? Quando o professor ele vai ensinar o ABC, né, às crianças, ele vai estar colocando uma letra ali, né? Onde vai ter a letra maiúscula, vai ter a letra minúscula e vai estar ensinando ali aquela forma padrão para todos, né? Mas se você for lá verificar no caderno de cada criança, cada um vai ser uma letra diferente, né? Cada um da sua forma, na sua subjetividade. Por quê? Porque para cada pessoa o aprendizado na Gestalt fala que é inato, né? Porque cada pessoa vai procurando aquela sua forma de aprendizado, para cada pessoa é diferente. Então, assim, na forma que a pessoa está aprendendo, principalmente uma criança que está em desenvolvimento, que está ali, através do conhecimento que vai estar aprendendo, tem uma parte do filme que ele fala, né? Que ele aprende muito com o adulto, né? Porque o adulto é exemplo. Então, no caso, assim, ele vai estar aprendendo da forma dele, na forma que for melhor, mais adequada, que ele vai se sentir melhor, né? Então, só a gente estar observando. Para cada pessoa você ensina uma coisa, mas para outra ela vai estar aprendendo mais do jeito dela. Da mesma forma quando a gente aprende a fazer uma receita de bolo, nunca vai sair igual para uma ou para outra pessoa. Vai ser a mesma receita, vai usar os mesmos ingredientes, mas para cada pessoa também é diferente, né? Só isso que eu queria para explanar mais a respeito da forma do aprendizado, né, da criança e como se deve olhar, como se deve ter essa paciência, esse cuidado, né, que muitas vezes por ser tanto alunos, né, que também relatam por ser a sala lotada, muitas vezes não se tem essa atenção, né, e é importante isso. E lembrar assim, né, Cléo, que não existe o tempo certo, né? O tempo certo é de cada pessoa, é o tempo dela, né? E isso deve ser respeitado, porque muitas das vezes fica esse parâmetro de comparação, ai, fulano foi mais rápido, ciclano, né? Pegou muito mais rápido do que você. Então, assim, cada pessoa no seu tempo. Não existe uma forma, né, padrão que sirva para todos. Não temos como estar exigindo isso daí, porque cada pessoa vai agir realmente dentro do seu ritmo. Uns são mais acelerados, outros menos, né? E tem pessoas no meio termo. Então, assim, vai ter essa variação, né? Não temos como fugir dessa variação. E interessante também, que não podemos esquecer aqui, gente, era o contexto familiar mesmo. Muito conflito dentro de casa, né? A mãe tentando ali ser aquela mãe mais presente, dona de casa, mais carinhosa, tentando ser compreensiva, mas muito cobrada. Ao mesmo tempo, ela era omissa, né? Diante de um pai muito, como é que eu, autoritário, né? Um pai autoritário, ele que falava ali e ele exigia. Muitas das coisas não era combinada, era uma exigência. Tanta prova é que a mãe e o irmão não estavam de acordo que o menino fosse internado, mas ele queria, né? Que aquela era a forma,
que ele encontrou que seria mais rápida, para que o menino aprendesse a ser gente, né? Então, assim, não podemos esquecer dessa família, esse contexto familiar também, que de uma certa forma não era equilibrada, né? Ali não era uma família em equilíbrio. Nota, assim, de cara a gente percebia o quanto a família não estava bem também, né? Qual era o momento que essa mãe falava com o pai? Qual o momento que era o diálogo? Era muita imposição, né? Magda, você está inquieta? Pode falar, Magda. Estiquei a Magda aí. Vai, Magda. Não, eu achei interessante tu dizer assim, aprender a ser gente. Paila. Aí eu fiquei pensando, e se a gente aprende, a gente não já nasce gente, não. Entendeu? É só isso, mas o Reinaldo estava querendo falar. Pronto. Na verdade, obrigado. Na verdade, eu levantei o dedo naquela hora, porque eu gostaria de falar, assim, antes de já passar para esse tópico da família, né? A questão da... Tem como voltar a tela para nós todos? Tem? Que aí eu sinto que eu estou falando com você. Pronto, ótimo. Essa questão, antes de passar para esse tópico da família... Eu gosto mais assim, Reinaldo. Que a Fran bem abordou a questão do... Porque várias vezes eu escutei o termo professor, professores, mas seria mais... Claro que o professor é aquele que está dentro da sala de aula, que tem a experiência direta com o aluno. Mas é interessante também a gente falar equipe pedagógica, né? Porque é um trabalho conjunto, né? Da escola. É um trabalho conjunto da escola. Então, você tem ali a psicopedagoga, você tem a psicóloga, você tem o professor, mas você tem a coordenadora, você tem a coordenadora pedagógica. Então, é interessante observar isso também e o papel dessas pessoas nesse processo de observação da diferença, né? De acolhimento da diferença. E isso é interessante também, porque a gente fala muito professor, porque realmente ele está dentro desse universo, desse multiverso que é a sala de aula, mas ele está ali, e isso é interessante, porque ele traz na camisa que ele está vestido, tem lá todo o aparato que o permitiu estar ali, e esse aparato é a equipe pedagógica, porque é ela quem orienta como ele agirá dentro da sala de aula. Acho legal você falar isso. Sabe por quê? Porque quem rompe com essa equipe pedagógica, com toda a estrutura, né, viciada da escola, é um professor. Apenas um. Somente um. Entende? Então, quando você fala isso, aí já me vem na cabeça aquela coisa... Quanto o professor é importante. Eu sei que ele está dentro de um sistema, né, que o pressiona também, né, dentro de uma equipe pedagógica que não enxergava absolutamente nada disso, né, em profundo sofrimento também, não conseguia enxergar. Cara, aquela cena daquele professor no final, quando o homem se vira uma outra pessoa, naquele momento ali, é porque eu não lembro o nome do professor, um que era chatérrimo, era um dos mais chatos que tinha dentro da equipe pedagógica, né? E ele vira uma outra pessoa, é como se ele estivesse sendo ele mesmo ali, né? Foi a partir da ação de um. Foi ele que foi furando, né? Aquilo ali, claro que ele teve apoio da direção maior, né? Com muita insistência, por muita insistência. Aí lembra também aquele outro filme que a gente discutiu em outra época, que a gente pode trazer aqui, eu não vou falar, se a gente trouxer, né? Então, a percepção, né? Às vezes a percepção de um que tem um relativo poder, bem relativo mesmo, porque o professor ali, ele correu inúmeros riscos, inclusive
de ser demitido, etc, Sim. etc, né? Que é o que nós corremos, nós trabalhadores, independentes de ser na escola, de ser na saúde mental, de ser aonde quer que seja, né? Nós estamos sempre nesse limiar bem tênue, né? A diferença que aquele professor fez não foi apenas para o Ixan, foi para toda uma equipe, para toda uma escola, quiçá para uma comunidade, né? Ali, daquelas famílias, daqueles alunos, uma comunidade, pela quantidade de gente que tinha ali no final, parecia assim bastante relevante, né? Era. E assim, eu achei interessante também o Reinaldo ter trazido essa questão, né, dessa responsabilidade não ser direcionada apenas ao professor, porque, na verdade, a pessoa que tem contato direto com o aluno pode até ser o professor, mas, em termos de hierarquia, tem muitas pessoas acima do professor. E que muitas das vezes ele até tenta fazer algo diferente, mas ele não consegue diante de toda aquela situação de decisões que não depende só dele, né? De situações na qual ele pode até sugerir, mas que não é aceita, né? Ou não é vista. E aí, de uma certa forma, esse professor também, ele fica um pouco aí meio que paralisado para fazer algo diante de, dependendo do contexto. A nossa sorte é que o professor de artes do filme, né, ele correu vários riscos, sim, mas eu posso dizer que o ato dele foi de muita determinação e coragem, de Foi a parte. peitar, de correr atrás, de Mas ele até a era um professor família. temporário, né, Fran? Ó, vamos ver. Ele era um professor Pois é, temporário, né? pois é. Ele chega depois. Os Uhum, outros, a equipe pedagógica já estava toda entorpecida, entende? Pelo sim, sistema, sim. porque quando você está muito tempo no mesmo lugar, né? E depois de tentar muitas e muitas vezes e não conseguir, como você mesmo trouxe, e tenta, e tenta, e tenta, você vai ficando entorpecido e você não consegue mais enxergar, e você vai sendo engolido por aquele sistema, tá entendendo? Eu estou falando aqui do lugar do profissional, né? Aquele professor que faz a diferença é um professor que chega depois, né? Ele chega de fora e aí encontra aquela escola daquela forma, né? Destaque, ele era temporário, então, entendeu? Ele ia sair de qualquer forma, né? Uhum, pois é. Então, por que não tentar, né? Por que não tentar? Por isso que eu digo, o que ele faz é a partir da própria experiência dele, professor, Sim. entendeu? Tanto que ele já era professor de uma outra escola, de crianças com necessidades especiais, né? Porque não é a criança que é especial, toda criança é especial, né? Não é a necessidade dela que a faz especial, toda criança é especial. Isso aí.